neném, será que ele vai dar trabalho? Isso, Atos capítulo de número 2. Versículo 42, irmãos. Vamos começar do 42, porque o 42 também tem algo muito bonito, algo muito belo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Eu vou ler o primeiro versículo, 42, depois os irmãos leem o seguinte, o capítulo 43, e a gente vai intercalando a leitura. Se você quiser acompanhar no nosso data show, fica melhor, porque aí todos falam numa tradução só, não desmerecendo a sua tradução, mas fica mais fácil. E quando chegar no versículo 47, nós vamos ler todos juntos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então vamos, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. No 3, tá bom? Para a gente ler o 47. No 3, 1, 2, 3. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Amém. Quem mais precisa de oração? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome e glorificar o Senhor por tudo que o Senhor é. Obrigado a Deus querido por ser esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão bondoso. Aleluia! Nós somos gratos ao Senhor, por isso estamos aqui. Deus. Nós viemos cultuar ao Senhor Jesus por tudo que o Senhor é, e não somente pelo que o Senhor pode fazer. Que o Senhor pode fazer, isso nós já sabemos e somos provas vivas disso. Porém, Senhor Deus, muito mais pelo que o Senhor é que nós te adoramos e te exaltamos da beleza da tua santidade e te pedimos, Senhor Deus, fala conosco. Fala, Senhor Deus, de uma maneira que todos possam entender. Ó Deus querido, que sejamos somente vasos e vasos de barro nas tuas mãos, pois tu és o oleiro e tu és o dono de toda essa obra, conhecedor de todo o coração aqui presente, Senhor, sabedor, ó Pai querido, de toda a intenção de coração, compreende, ó Pai querido, todos os nossos pensamentos, desejos e vontades, tudo está nu e patente diante do Senhor, de maneira, ó Pai querido, que a única coisa que nos resta é nos entregar ao Senhor mais uma vez, é nos entregar, Senhor Deus, e confiar no Senhor. Então nós confiamos em Ti. Faz o que o Senhor quer, faz o teu querer, opera maravilhas no teu povo, abençoe aqueles que aqui já estão e traga em segurança os que ainda se chegaram. Em nome de Jesus. E você diz amém. Vamos seu assento, glorificando ao Senhor, glória, exaltando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é maravilhoso. Queridos, esse texto ele é muito sugestivo, porque vai falar conosco de uma maneira muito clara do início da igreja, como tudo começou. Depois de Jesus ter sido assunto aos céus,
deixando a igreja nas mãos dos seus apóstolos, dando uma instrução muito bonita, que foi para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles iriam ser revestidos de poder, e revestidos de poder seriam testemunhas do Senhor. Isso é muito bonito, porque para que a gente dê testemunho de alguém, a gente precisa conhecer. Você não pode testemunhar se você não conhece. Nós vínhamos conversando no carro, e é interessante que você não pode falar de ninguém se você não viu, e se você não ouviu da boca da própria pessoa, não replique a informação, não passe adiante. Pastor, o senhor está dizendo que nós não devemos falar, se alguém disser alguma coisa, talvez você possa até comunicar, mas há um grande problema em comunicar, porque quando a gente fala aquilo que ouvimos por terceiros, é preciso ser algo muito verdadeiro. A minha esposa, ela falou isso, ela sempre, quando a gente toca nesse assunto, nessa temática, ela sempre fala isso. É muito perigoso você acusar alguém se você não conhece, só de ouvir falar. Nós tivemos um caso lá no bairro onde nós morávamos, há muitos anos atrás, de uma moça com problemas mentais, e ela estava em surto no dia, e simplesmente acusaram ela de pegar os bebês e matar bebê, mas ninguém nunca tinha visto, ninguém nem sabia se a informação era verdadeira. E justamente num dia que ela estava em surto, andando pela rua, as pessoas começaram a persegui-la e fizeram uma barbaridade, bateram muito nela ao vivo. Foi um negócio muito feio, passou na televisão. Eu acho que até hoje deve ter visto esse vídeo miserável dessa moça, e era conhecida, morava perto da nossa casa, lá no bairro onde nós morávamos. Tudo por conta de uma informação repassada sem critérios nenhum, simplesmente porque alguém ouviu, conversou com mais um, conversou com mais outro, conversou com mais alguém. Eu não sei se você já foi uma vítima de alguém falar algo que você fez, o que você falou, sem nem você saber o que estava acontecendo. Então, quando a gente fala de testemunha, o que Deus está tentando dizer a testemunha, para testemunhar de Cristo, ela tem que ter um poder diferente, porque é somente através do poder de Deus que a gente consegue conhecer quem é o Senhor. Jó vai falar algo nesse sentido. Ele vai dizer assim, depois de tudo que Jó viveu, Jó vai dizer assim: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele não viu Deus, porque ninguém pode ver a Deus. Isso é interessante, porque Deus mesmo dá testemunho disso, mas ele vê Deus na intimidade que Deus vai entrelaçar com ele. Depois, se eu não me engano, no capítulo 38, 39, 40, Deus começa a mudar o tom e já não permite mais que os amigos de Jó falem, mas ele agora quer falar. Deus começa a se comunicar, e a comunicação de Deus, ela revela a intimidade que Deus quer ter com o ser humano. Intimidade essa que, infelizmente, essa natureza pecaminosa que carregamos, mas carregamos só por algum momento, viu? Seja alguém muito certo de que em breve, eu não quero te deixar ansioso não, mas em breve, mas está para acontecer. Tudo isso que a gente entende por matéria humana vai ser substituído. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Irmãos, que coisa maravilhosa! Você pode dar glória a Deus?
Porque quando você foi alcançado por Cristo, a finalidade de você ser alcançado é herdar essa bênção maravilhosa de Deus. Não é só para você hoje poder ter uma autoconfiança e poder viver a sua vida prosperando, não, é algo muito maior do que isso. Porque o sacrifício na cruz, e eu sempre que toco também nessa temática, vou mergulhar dentro dessa área, não tem como. Deus, quando envia Jesus para morrer na cruz por nós, não é por nossas conquistas. Jesus não morreu no Calvário para conquistarmos alguma coisa, não. Jesus morreu no Calvário para que a gente pudesse abrir mão das nossas conquistas para viver aquilo que Ele conquistou por nós. Ele conquistou algo na cruz e ele morreu para que a gente também tivesse acesso a isso. É por isso que o escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: tem um vivo e um novo caminho que foi separado para vocês. Há um texto bíblico que usa uma palavra muito importante, vai usar a palavra consagrado, que Ele nos consagrou pela sua carne. Ou seja, o escritor está tentando dizer assim, pelo sacrifício dele na cruz, ele separou esse acesso exclusivamente para você. E não há ninguém na porta desse acesso impedindo a sua entrada. Isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso com Deus, porque todas as outras portas é uma batalha para se entrar, irmãos. Eu sei que você hoje desenvolve um serviço, você está numa porta e só você sabe a dificuldade que foi para você entrar e como é difícil para você se manter dentro dela. Tem que se sujeitar, ser submisso, obediente, tem que trabalhar, levantar, fazer aquilo que a Bíblia diz, que é do suor do teu rosto comerás o teu pão. É a consequência da transgressão de Adão, a herança que nós tivemos agora sobre a nossa vida, e era certo de que por nós mesmos, querido, nós não conseguiríamos nada. É por isso que o tema desse mês a gente colocou uma temática muito boa, falando sobre reconhecendo a graça e a bondade de Deus. Esse mês é o mês de a gente reconhecer a graça e a bondade de Deus. Quando nós reconhecemos a graça e a bondade de Deus, nós estamos sinalizando para Deus: eu não fiz por merecer. Por mais que você se ache bom, por mais que você se ache capaz, você não é habilidoso o suficiente para você estar onde está, viver o que está vivendo. A graça de Deus ainda foi maior do que as suas habilidades. Verdade. Aleluia. A graça de Deus tem sido maior do que a sua inteligência, do que a sua capacidade. É a graça de Deus que tem te envolvido. Às vezes a gente não presta atenção, não conseguimos vê-lo, mas é uma realidade. A graça de Deus nos envolve de uma tal maneira que não é só por habilidades, é muito mais pela graça. É muito mais por Ele do que por nós, amém, queridos? É muito mais por Ele, por causa dEle e para Ele. São todas as coisas, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Então, essa graça que alcançamos, esse favor imerecido que alcançamos, foi tão forte, que Jesus nos separou um caminho específico para que, através desse caminho, a gente pudesse ter acesso novamente ao Pai, novamente a Deus. Irmãos, quando você tem acesso a Deus, não importa como você esteja, essa porta sempre vai estar aberta. Sempre. Enquanto estivermos no tempo da graça, na plenitude da graça, quando a gente estiver nesse tempo, a gente tem acesso a Deus livremente. Você pode estar caído, você pode estar frustrado, você pode estar enfermo, você pode estar em pecado, você pode estar do jeito que você tiver. Deus, Ele sempre vai estar pronto para nos receber.
sempre vai estar pronto para nos receber, e isso precisa estar dentro do nosso coração. Alimentar a nossa esperança com isso, porque é através dessa esperança que a gente vai acreditar naquilo que a Bíblia diz. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você, eu abro e em seguida eu já fecho esse parênteses para você poder entender algo. Se você não acredita na Bíblia, então você está perdendo tempo. Porque toda a base cristã, toda a vida cristã, ela é pautada pela palavra. Eu sei que existem louvores que encantam o nosso coração, que mexem com a nossa alma. Eu sou apaixonado por música, não entendo nada de música. Pelo menos aí a maioria não, né, que não são muitos, são só 4. Nós somos em 4, com uma adotada 5. Então, tirando eu acho que a minha irmã mais velha, o resto tudo é músico, tudo entende de música. Meus sobrinhos entendem de música, meu pai entende de música, minha mãe entende de música, eu não entendo de música coisa nenhuma. De vez em quando, o pastor Lucas Dantas, eu arrisco aí cantar alguma coisa. Até nisso a gente percebe a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela veio sobre a nossa vida, pastor José Ribeiro. Não tanto tão bem como o senhor, mas a graça de Deus, ela de vez em quando pega a gente, e até aquilo que é feio, a graça de Deus transforma em algo que é audível e toca o nosso coração. Só que lá em casa todos têm um pezinho inclinado para a música. E quem gosta de música sabe que a música tem um poder sobrenatural. Ela tem um poder de conduzir a gente para um lugar da calma, um lugar da presença de Deus. Mas a única coisa que cria é a palavra. O que sustenta é a palavra. O que nos mantém de pé é a palavra. E uma igreja que não tem palavra, irmãos, é uma igreja que ela não tem base, ela não é sólida, ela não é verdadeira. Ela pode estar cheia, mas se não tem palavra, ela não alimenta ninguém. E alimentar, tem gente que acha que comer qualquer coisa é alimento. E você sabe que não é. Alimento tem que ser comida dele, que vai te dar sustância, que vai ter todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Porque um x-salada daquele caprichado alimenta também, mas dependendo do organismo, meu irmão, isso vai dar um prejuízo lá na frente. E tem gente que já nem pode comer tudo isso. Então, a única forma de você viver é você acreditando na palavra de Deus como alimento para a sua vida. Por quê? Porque ela vai trazer para nós algumas verdades que a gente não quer ouvir. Me desculpe se eu falar alguma coisa que você não gostaria de ouvir. Talvez te faça despertar alguns sentimentos que você armazena dentro do teu coração e que você não está disposto ou disposta a tocar naquela área. Eu vejo muitas pessoas evitando certas áreas da sua vida, evitando certas demandas da sua vida, porque aquilo ali vai trazer um certo desgaste, aquilo ali vai trazer um incômodo muito grande. Aquilo que é incômodo a gente evita, aquilo que traz prejuízo a gente evita, a gente não quer, a gente coloca de lado. Então, quando se toca em assuntos que nós estamos tentando evitá-los, eu sei que isso incomoda, mas para que você seja curado e sarado, existem áreas que você vai ter que tocar. E se você não tocar, irmãos, aquilo vai ficar dentro de você, te remoendo por dentro, te corroendo por dentro. E aí você pode dizer assim: mas pastor, eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou vir para o ciclo de oração. Se você não pôr a mão para tirar, ninguém vai tirar. Mas Deus é poderoso, mas Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer e você não faz, peca.
Por quê? Porque você sabe que pode fazer. Talvez você não queira. Talvez você não esteja disposto ou disposta por conta dos desgastes, mas tem coisas que vai ser necessário você pôr a mão, porque senão elas não se alteram, elas não mudam, elas continuam numa mesmice. Irmãos, se tem alguém que não gosta de viver uma mesmice, sou eu. Eu não gosto de viver uma mesmice. Eu também não gosto de ver pessoas vivendo uma mesmice. Uma vez eu fui pastor numa congregação, muitos anos atrás. Eu acredito que já está chegando aí perto dos 20 anos, né? É isso mesmo? Ou é 15? Não. 10 anos. Porque lá no pezinho do morro, faz tanto tempo assim, tem mais de 15, vamos colocar mais de 15, que a gente não parece assim tão velho assim. Calma, irmãos. Eu tenho 44 anos, aqui a gente está bem judiado. Filho, o senhor aqui tem 6. É verdade. Não deixar o tempo de lado, né? Só para colocar o melhor, né? Pastor Valéria. Queridos, eu conversei com uma mulher naquela igreja que há mais de 20 anos vivia uma determinada situação. Depois quem assiste isso, depois fica sabendo tudo que a gente fala, né? E ela vai saber que é ela. E olha que coisa interessante. Há 20 e poucos anos ela vivia uma situação. E depois que eu conversei com ela, eu olhei para algumas pessoas e disse assim: daqui a 5 anos eu quero encontrar você. Eu não sei como eu vou estar, mas eu quero que você entenda uma coisa: você não pode estar do mesmo jeito que você está hoje. Daqui a 5 anos, quando eu encontrar você, queira Deus que me permita continuar sendo pastor, porque isso é chamado. Chamado não se explica, se vive, irmãos. Mas queira Deus que quando eu encontrar você daqui a 5 anos, você esteja diferente. Você não esteja deprimido, deprimida, não esteja paralisado com as ofensas, com as amarguras, não esteja enraivecido, não esteja com rancor, com mágoas, com ressentimentos dentro do seu coração. Que eu encontre você daqui a 5 anos e você diga assim: pastor, eu estou muito bem. Pastor, eu estou curado, eu estou curada. Pastor, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que o tempo vai passar, porque o tempo passa para todos nós, queridos. O tempo passa para todos nós, é você que define e decide como que você quer passá-lo. O tempo não é seu, você não controla, você não domina o tempo. Então você decide se vive ele rastejando ou se vive ele caminhando. É você que escolhe. Deus não vai olhar para você e vai pegar você na mão e vai sustentar você, porque você não. Deus está dizendo para você essa noite: você pode e você só vai viver algo diferente se você se dispor a enfrentar tudo que você precisa enfrentar. Amém. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Amém, Jesus. Então aqui a gente vai para o início da igreja. A igreja vai começar a criar raízes e ela vai começar a se estruturar como uma instituição aqui. Tem gente que não gosta da instituição, prefere ficar na igreja, mas a igreja precisa da instituição. E a instituição, ela não é ruim de todo, ela é benéfica se a gente souber usá-la. E aqui a gente vai ver que essa igreja ela vai precisar ser uma instituição. Ela vai precisar ter pessoas em locais específicos. Ela vai precisar de pessoas para cuidar de pessoas. E aí começa-se uma grande demanda. Olha só, já no início. O versículo 41 vai dizer: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia congregaram-se quase 3.000 pessoas. Quantas pessoas tinham? 3.000. Irmãos, é muita gente. 3.000 pessoas é muita gente.
E olha o que eles colocaram em prática: perseveravam na doutrina. Doutrina é isso, é ensino. Doutrina é ensino. Quem se sujeita a ser pastoreado e pastoreada sempre vai ver o pastor pegando no pé por conta de alguma coisa. E eu sou especialista em pegar no pé de algumas pessoas, porque o texto bíblico vai dizer que o pai corrige a quem ama. O pai corrige a quem ama. Então, quando a gente tem uma certa intimidade pastoral, já com a vida pastoral fluindo na vida da igreja, e não somente na vida da igreja, mas na vida de todos dentro da igreja, o pastor ele sempre vai tentar fazer algo para chamar a atenção, para corrigir. Ele vai tentar trazer um ensino às vezes um pouco mais duro, trazendo um pouco mais de responsabilidade para a liderança da igreja, para os obreiros da igreja, para a igreja em geral. Sempre vai haver esse cuidado pastoral. Então a gente percebe que havia um reconhecimento, e os que se salvaram, pelo menos, vamos falar dos números básicos aqui, essas 3.000 almas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino. Não eram pessoas que não valorizavam o ensino bíblico, que não valorizavam uma doutrina, um conjunto de regras. Irmãos, todo conjunto de regras ele existe para diferenciar dos demais. Na sua casa eu garanto que tem regras. Você tem regras. Na sua casa tem regras. Não dá para você entrar na casa de uma outra pessoa que você não tem muita intimidade e já ir abrindo geladeira, já ir colocando o pé em cima do sofá, ou colocando o pé em cima da cadeira. Tem mulher que ela é capaz de cometer um suicídio ali se alguém colocar o pé no sofá. Um homicídio, suicídio não. Tem mulher que se mata também. Mas é mais fácil a mulher matar alguém. Se for o cachorro, então, lá em casa tem um carinha que ele é terrível, terrível. E se a minha esposa brigar com ele, ele vai aprontar alguma para ela, né? Para ela. É o sofá, é a cama, é algum canto dela, e ele vai aterrorizar. Porque eu não sei o que tem na cabeça daquele cara, mas eu não sei, irmãos, mas ele é um cara, ele é inteligente demais, aquele carinha. Ele é muito esperto. Então, se você mexer com ele, ele vai te dar um troco. Se prepara, que ele vai fazer você ter algum tipo de trabalho. Você vai arrumar, vai ter que limpar a sujeira dele, vai ter que fazer alguma coisa, porque ele vai aterrorizar a sua vida. Toda casa tem regras. E nessa casa aqui, as regras começaram a ser. Mas olha só o que essas pessoas começaram a fazer. Começaram a perseverar, a insistir, a continuar debaixo de uma regra, debaixo de uma doutrina, para que eles pudessem ser diferenciados. Lembra quando os judeus chegaram para Samuel? Se não me engano, no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, e vão dizer assim: Samuel, a gente veio aqui conversar com você porque o povo está incomodado. É o seguinte, Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei porque nós temos observado que as outras nações, todas elas têm um rei. Então tem alguém que sai, que luta as guerras dela, irmãos. Talvez eu vou forçar um pouco o texto, mas ele vai fazer sentido depois. Tem tanta gente alimentando uma carência dentro de si, que ela esqueceu de guerrear as suas guerras, e ela está esperando alguém fazer isso por ela. Quando você coloca expectativas em alguém guerrear as suas guerras, a tendência de você se frustrar é muito grande. A probabilidade de você se entristecer, se magoar com pessoas, ela é muito grande.
Por quê? Porque você tem uma guerra, você quer vencer aquela guerra e você coloca toda a tua expectativa naquela pessoa para que ela vença a guerra por você. E se ela não vencer, você não vai responsabilizar você por ter confiado, você responsabiliza a pessoa. Ah, você deveria ter feito isso e você não fez, você deveria ter me amado e você não me amou, você deveria ter pegado a minha mão e não pegou, você deveria ter falado com fulano e não falou. A gente acaba culpando pessoas por aquilo que nós deveríamos fazer. Israel queria ter um rei, eles queriam ter alguém que lutasse as guerras deles. Mas olha só, Samuel ouve aquilo e ele vai conversar com Deus. E quando ele vai conversar com Deus, a fala de Deus para ele é muito clara. Deus vai dizer assim: não tem problema não, dá um rei para eles aí, porque eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. E se eles me rejeitaram, deixa eles se virar com o rei que eles querem, mas deixa bem claro o que é que o rei vai fazer. Eles não vão ser mais dono de nada, porque tudo vai ser do rei, o rei vai ser o dono de tudo. E vai exigir deles muitas coisas. É arriscado para nós, irmãos. É arriscado para nós quando a gente não confia em Deus o suficiente para resolver aquilo que precisa resolver ou para nos fortalecer. Lembra de outra situação do homem na beira do tanque? Há tanto tempo aquele homem na beira do tanque, quando Jesus vai conversar com ele, qual é a desculpa que ele dá? Não tem ninguém que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, porque quando eu estou indo, alguém desce e vai na minha frente. Está esperando alguém fazer por ele. Aí alguém pode até dizer assim: pastor, o que é isso? Ninguém sabe as condições daquele homem. Como aquele homem poderia fazer alguma coisa se ele é um paralítico? Ninguém sabe as condições emocionais e aquela coisa toda, irmão. Jesus está olhando para ele e Jesus está tentando ver nele uma reação. Problemas vão tentar nos paralisar, mas ficar parado ou não é uma opção sua. Se deixar ser vencido é uma opção nossa. É uma opção nossa. Há uma fala do nosso pastor, sempre quando a gente está diante de um problema, de uma situação em que a gente não tem meios para resolver, ele diz assim: Davi, o que não tem remédio, remediado está. Na primeira vez que eu ouvi ele falar isso, o que isso quer dizer isso? Ele falou: o que não tem solução, solucionado está. Se não dá para resolver, já está resolvido. Vamos para frente, vamos para o próximo, vamos enfrentar o próximo gigante, o próximo leão, vamos seguir adiante. E às vezes a gente: não, eu não consegui, eu não resolvi, eu me frustrei. Aquilo ali vai enchendo a cabeça e o coração das pessoas, e as pessoas vão se comparando a vida, deixam de viver, porque criaram uma expectativa de que alguém vai ajudar, de que alguém vai resolver. E esse alguém que pode resolver, irmãos, ele não mudou, ele continua sentado no trono como sempre ele esteve. Somos nós que nos distanciamos dele. Agora, reaproximar é o necessário. Para quê? Para que a gente possa dar continuidade na nossa vida. Você entende isso? E para que a gente viva isso, nós precisamos ser diferentes, irmãos. Diferente. Não é só de ser diferente num terno, numa gravata, numa roupa, num saião até o pé. Não é isso. Não é esse diferente, é nas atitudes, é o comportamento, é a fala, é o sentimento diferente. Alguém vem com você ou contra você com um pensamento de morte, um pensamento rancoroso, um pensamento pervertido, e você vai com um pensamento completamente diferente. Por quê? Porque há algo diferente em você. Ou você é igual aos demais, ou você tem medo de que alguém te ache diferente e você comece a ser excluído do teu rol de amizades só porque você agora é alguém diferente.
É melhor perder o mundo inteiro e ganhar a alma, salvar a alma, preservar a alma. É melhor. Se tiver que perder, que perca, irmãos, que perca. Só não posso perder a minha salvação. Glória. Você só não pode perder aquilo que você foi alcançado por Deus. Você foi alcançado para ter salvação. E você não pode perder a sua salvação por conta de que querer ser igual a todo mundo, querer fazer parte dos demais, fazer parte do time, fazer parte do grupo, ser aceito dentro do trabalho por conta de que agora você está dentro desse grupo e talvez o grupo seja novo, todo mundo se dá bem e você se sente ali excluído. Por quê? Porque você é diferente. Não, se valorize nisso, faça com que eles se aproximem a você. É você que é o influente e não o influenciável. Não é você que tem que ser influenciável por tendências externas. É você, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que vai servir agora de um ponto físico atrativo para que as pessoas possam se aproximar de você. Agora, quando as pessoas se aproximam de você, o que elas encontram? Quando elas se aproximam de nós, o que elas encontram em nós? Temos o que elas precisam, ou elas se aproximam e logo se vão embora? E aí eu vou me lembrar de um outro texto bíblico, de agora uma parábola que Jesus está contando, ensinando sobre o cuidado de um com os outros. E Jesus vai contar a tão famosa parábola do bom samaritano. O texto bíblico vai dizer que passa pelaquele homem um sacerdote, não para, não ajuda, passa um levita, não para, não ajuda, mas aí passa um samaritano, que não tinha nada a ver com nada, mas ele tinha o que aquele homem caído precisava. Você já parou para pensar nesse ponto de vista? O sacerdote não podia andar com vinho, com azeite. Azeite para o sacerdote é no templo, ele não pode levar para casa. É bíblico, é escrito isso na lei. Aquilo que era como incenso e o azeite do templo não podia ser feito para ser usado fora do templo. O sacerdote não podia andar com vinho na rua, irmão. Já pensou o sacerdote andando com vinho na rua? O levita não podia. Então, por mais que eles se comovessem, se doessem por aquele homem caído no chão, eles iriam parar, mas eles iriam ter aquilo que aquele homem precisava, sim ou não? Não tinha. E às vezes a gente está como aquele sacerdote, aquele levita. Pessoas estão sendo colocadas diante de nós e nós não temos o que elas precisam. Então é preciso nos abastecermos em Deus, perseverarmos em doutrinas básicas para a fé cristã, para que a gente tenha sustento para nós e para ajudar outras pessoas. Então, vamos lá de novo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero pular para um outro texto, e aqui eu já vou caminhar para o encerramento. Olha que coisa interessante. Eu não vou ficar fixo na questão do vendiam suas propriedades e bens, porque isso hoje o entendimento é completamente diferente. Eu acho que eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja. Deus tem me dado graça e a gente tem passado por igrejas que têm um coração bom, sempre trabalhando, reformando, fazendo, enfrentando desafios como estamos enfrentando nesses últimos dias. Mas eu louvo a Deus que Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagres. E como tem pessoas dispostas a ajudar, como tem gente disposta a abrir mão do que é seu para ajudar uma igreja, para ajudar pessoas. E olha que coisa interessante. Vendiam propriedades e bens e repartiam com todos. O que cada um precisava, tinha ali. Agora,
atenção no 46. E perseverando, unânimes, todos os dias, no templo. Mas era só no templo que eles ficavam? Não, porque a sequência do texto é muito interessante. Vai dizer que eles partiam pão aonde? Em casa. Que comunhão, irmãos. Não era uma comunhão vínculo só aqui dentro da igreja. Não é pegar pessoas e enfiar dentro da sua casa, mas é você ter comunhão com pessoas. Infelizmente a gente vive um tempo onde ter comunhão é difícil, porque nem todo mundo é verdadeiro, nem todo mundo tem um coração bondoso, nem todo mundo tem um coração voltado verdadeiramente para ajudar pessoas. E tem muita gente que se aproveita da bondade dos outros. Tem pessoas que se aproveitam da fé. Tem pessoas que vendem até terreno no céu e tem gente que compra. Meus irmãos, tem gente que pega um tijolinho lá em São Paulo, lá por Fazenda, vendo aqueles tijolinhos assim. Aí chega na igreja, faz aquelas campanhas malucas, e aí venha pegar aqui o seu tijolo para você começar a construir sua casa no céu. Mas tem gente que acredita, tem gente que crê nisso. Tem gente que se aproveita da bondade dos outros. Então hoje a comunhão ela é algo muito difícil, porém deixar de ter comunhão é pior ainda. Por quê? Porque o cristianismo, a igreja, ela é firmada e ela é sustentada pela comunhão. Então vamos tentar explicar isso e resumir. Uma igreja que ela não tem comunhão entre ela, o Espírito Santo não flui. Irmãos, isso é muito sério. Havia um item no tabernáculo chamado de candelabro ou candeeiro, com 7 lâmpadas. Na ceia é colocada ali uma réplica de um candeeiro bem bonitinho, com as lampadinhas tudo acesinha. Eu acho muito bonito quando eu olho. O candeeiro era ele que iluminava o tabernáculo. Não tinha luz, não tinha energia, era a única luz. Eu queria que você pegasse isso, mas pegasse e colocasse dentro do seu coração. Tabernáculo, todo mundo sabe o que é o tabernáculo? Sim ou não? Sim, então tá. Tabernáculo era um lugar que fora construído para culto, para adoração, para se ofertar sacrifícios, ofertas ao Senhor. E Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés no monte. Ele pediu para que Moisés construísse um tabernáculo igual àquilo que ele havia mostrado para Moisés no monte. Não é nem a mais e nem a menos, é do jeito que você foi, do jeito que você viu. E Moisés foi. E havia 3 partes dentro do tabernáculo. Vamos lá. Átrio era um pátio externo, uma cortina com várias camadas, se eu não me engano eram 3 camadas, depois os obreiros me ajudam. Entrava-se em um outro compartimento chamado Santo Lugar. No Santo Lugar tinha do lado esquerdo o candeeiro, do lado direito uma mesa com 12 pães, cada pão representava uma das tribos de Israel. Havia então outro véu, mais 3 camadas de cobertura, e que dava acesso a um outro compartimento chamado Santo dos Santos. E ninguém entrava no Santo dos Santos a não ser o sumo sacerdote. Até o santo lugar, todo mundo que está trabalhando, ou seja, os levitas, os demais sacerdotes, tem acesso. Agora, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, só aquele que havia sido escolhido naquele ano para ser o sumo sacerdote. Só naquele ano não. Era por tempos, né? Então, o sacerdote o sumo sacerdote daquele tempo, era ele que entrava
lá, deixa ele estar, deixa ele, o que faz, tá bom? Já diminui até o tom de voz aqui para ele poder ficar tranquilo, mas eu tô, estamos bem, e ter ele aqui também nos faz ficar bem, tá bom? Fique em paz, fica tranquilo. Interessante, queridos, é que como era tudo fechado, não havia luz. A única luz que havia dentro daquele lugar era a luz do candeeiro. O candeeiro representava o quê? O candeeiro representa o Espírito Santo de Deus. É a única luz que precisamos, amados. Não precisamos de mais nenhuma outra. Você não precisa de nenhuma outra fonte de energia, nenhuma outra fonte de luz, não. É aquela luz ali que precisamos. É aquela luz ali. Ela vem aonde? Ela vem através da palavra de Deus. Luz para os meus caminhos. É a tua palavra. E lâmpada para os meus pés. É ela que ilumina. Então o candeeiro é ele que iluminava. No candeeiro tinha 7 lâmpadas. Diga comigo, 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Deus mandou Moisés construir aquela lâmpada. Alguém capaz, alguém que tinha o dom de Deus para aquilo. E a construção foi tão bonita que cada lâmpada era ligada a uma outra lâmpada, de maneira que se uma se apagasse, a outra ia permanecer acesa, mas ela ia se apagando se a que foi apagada não fosse desentupida, porque ela era os caminhos que iam passando de uma para outra, de uma para outra, e alimentava-se então com azeite. E se houvesse algum entupimento, por isso que o sacerdote tinha que ter manutenção, tinha que cuidar daquela lâmpada, para que aquela lâmpada não viesse a se apagar, porque se apagasse, apagava a luz da comunhão que é o pão. A mesa representa comunhão. E se não houver lâmpada, ninguém sabe o pão que pega, irmão. E se ninguém sabe o pão que pega, não tem comunhão. Porque ninguém quer estar num lugar onde está tudo escuro, está tudo em trevas, onde não tem onde sentar, não tem onde comer. E comunhão era o que estava unânime na vida desses irmãos, era a comunhão. E o que me chamou a atenção e eu queria comunicar isso com vocês era justamente isso. Não era uma comunhão só dentro da igreja, era uma comunhão também fora, porque eles partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles não comiam tristes, amargurados, eles comiam pão alegres. Está certo que a cultura, o tempo, a época, o entretenimento era outro, sim, era outro, mas havia essa chama acesa, essa chama chamada comunhão. E para finalizar, queridos, nós temos comunhão com Deus, é o nosso relacionamento íntimo com Deus, é o relacionamento íntimo do cristão com Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus. E no texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ou de 13 e 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem já ouviu isso? É a bênção sacerdotal todo final de culto. É a bênção sacerdotal, é a comunhão, a graça por Jesus Cristo, o amor por parte de Deus e a comunhão. A comunhão vem por Jesus Cristo, por quê? Porque ele representa aquele azeite que ficava de lâmpada em lâmpada. Outra representação também da união, da comunhão, tipologicamente, é o que ligava as tábuas do tabernáculo. O tabernáculo ele era feito de madeiras, todo ele de madeiras. Em cada tábua tinha argolas, uma tábua, uma argola em cima, uma argola embaixo. O que unia essas tábuas era justamente um varão de ouro puro que passava de uma argola para outra argola.
Era ele que unia as duas partes, as duas tábuas. Deus deu uma instrução para Moisés, dizendo: Moisés, cada tábua tem que ter uma medida e meia. Cada tábua tem que ter uma medida e meia. Não pode ter duas medidas e ela não pode exceder as duas medidas. Ela tem que ter uma medida e meia. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para 3 medidas, o que lembramos? Lembramos da Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. O número 3 é o número de Deus, do poder de Deus, da união, da unidade de Deus. E olha que coisa linda: uma medida e meia com mais outra medida e meia. Quantas medidas são? 3 medidas. O vínculo da comunhão não era por ele só, não havia esforço da madeira, havia o que? Havia um varão de ouro que sustentava uma medida e meia com a outra medida e meia. Irmãos, ter comunhão comigo e ter comunhão com você não tem a ver a gente compartilhar os mesmos pensamentos, não tem a ver a gente ter as mesmas opiniões. Você pode divergir das minhas opiniões, você pode divergir do meu time de futebol, você pode divergir do meu esporte, você pode fazer o que tiver. Você tem a sua mente, você tem aquilo que você foi ensinado, aquilo que cresceu junto com você, e não é preciso a gente ter as mesmas ideias para a gente poder ter comunhão, porque algumas pessoas, quando elas se divergem em ideias, elas se separam. Quando não há uma compatibilidade de opinião, então eu não quero ter amizade com o não fala mais comigo, não vai mais na minha casa. Então isso não é comunhão. O mundo faz isso, agora a igreja não. A comunhão da igreja não é por aquilo que compartilhamos de ideia, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nos une de uma maneira única e suficiente. Então somos unidos não porque compartilhamos os mesmos pensamentos, porque temos os mesmos gostos. Não. Somos unidos porque o Espírito Santo de Deus que está em você é o mesmo Espírito que está em mim, e o mesmo Espírito que testifica um com o outro que somos filhos de Deus. E aí, irmãos, aí é onde tudo começa a acontecer. Quando o Espírito Santo de Deus começa a ter liberdade para circular dentro da igreja, quando ele tem liberdade para ir até o fundo da igreja, para ele vir até aqui, para ele ir de um lado, ir do outro. Quando a gente fala num culto, parece até chato, mas a gente diz assim: pega na mão do irmão que está do teu lado. Nós estamos tentando dizer para vocês: quebrem qualquer barreira que houver entre vocês, e vocês precisam se unir, porque a única coisa que vai fazer a diferença nesse mundo é uma igreja unida. É uma igreja que tem meios e canais por onde o Espírito Santo de Deus possa se mover nela, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse desejo de se mover sobre a igreja, de se movimentar sobre a igreja. E quando o Espírito de Deus se move sobre uma igreja, essa igreja tem salvação de almas, essa igreja é próspera, essa é próspera, a igreja é próspera. Eu conversei com uma pessoa alguns anos atrás. Ela era amiga de um outro irmão que congregava em uma outra igreja. E conversando comigo, a pessoa disse assim: pastor, eu fiquei sabendo do negócio aqui, o senhor vai gostar disso. O que foi? Pastor, o senhor sabe a igreja tal? Eu falei: e tem uma certa afinidade, gosto, tenho amigos, tenho colegas, pastores nessa denominação. Pastor, eles estão vivendo um momento único lá, naquela igreja específica. Porque, pastor, os irmãos estão prosperando de uma maneira extraordinária. Mas como assim prosperando? Prosperando, pastor. É porta de emprego que está sendo aberta, é irmão que está expandindo os negócios. Gostei do assunto, porque se você está falando, é sinal que você vai dar receita. Tem uma receita, pastor, tem uma receita. E essa receita veio da boca daquele próprio irmão. Falei: qual é? Eles acreditam em tudo que é pregado no altar. Pastor, eles tomam posse de tudo que é pregado no altar, eles tomam posse. Não há um coração duvidoso. Não há um coração ali, meio que será que é, será que não é? Eu não gosto muito desse obreiro.
ele não tem uma boa palavra, eu não gostei da mensagem do pastor hoje, falou um negócio que eu não concordo. Não existe isso lá, pastor. Pregou no altar, eles colocam no coração e eles vão viver. Por quê? Porque eles acreditam naquilo. E pastor, paz do Senhor, eles estão vivendo isso, é testemunho. Então a maioria das coisas que nós não alcançamos, queridos, não é porque a gente também às vezes não se esforça, também ajuda, mas é porque também não cremos. Olha o que vai acontecer com essa igreja: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que cada um tinha de mistério, ou seja, o que cada um tinha de necessidade. No início não havia não havia prisões, não haviam algemas. Hoje, amados, infelizmente, tem pessoas que carregam algemas nas suas mãos, carregam algemas nos seus pés. Então, o que essa igreja nos ensina? Eu vou caminhar para encerrar por conta do horário. Essa igreja, ela tinha comunhão com Deus, tinha comunhão com o Espírito Santo de Deus, e ela tinha comunhão com ela mesma. E é isso que eu queria que você guardasse no seu coração. Nós precisamos aprender a ter comunhão conosco. A igreja precisa ter comunhão com ela. Nós precisamos ter momentos juntos. Nós precisamos nos conhecer. Existem pessoas que têm histórias tão lindas e maravilhosas aqui, que na cabeça delas é uma história triste. Eu converso com algumas pessoas que têm vergonha da sua história, têm vergonha do seu passado. Irmãos, eu não tenho vergonha do que eu vivi, eu tenho vergonha do que eu fiz, mas do que eu vivi não. Porque quando eu olho para a minha vida hoje, eu não tenho como duvidar do poder de Deus, irmãos. Eu não preciso olhar para o vizinho, não preciso olhar para a vida de alguém. Eu olho para a minha vida e me vejo em pé, respirando, com a minha família intacta. Isso não é obra minha, eu não fiz para merecer. Eu sei que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus, e só pode vir de Deus. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, isso é obra de Deus. Só pode ter sido Deus que fez isso. Por quê? Porque eu não teria capacidade, irmãos. Se deixar por conta nossa, a gente não consegue sustentar a família. Se deixar por nossa conta, por quê? Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito, cada um tem a sua maneira. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra naquele lugar, quando a comunhão começa a se manifestar de uma maneira linda e bonita, e não só dentro da igreja, mas às vezes, irmãos, tem casais que não têm comunhão, tem famílias que não têm comunhão, tem irmãos que não têm comunhão. Não fala com meu irmão, não fala com fulano, não fala com ciclano, fez isso, fez aquilo. Irmão, você carrega uma marca e você é diferente, não adianta. Você é diferente, e você precisa entender que as pessoas precisam ver que você é diferente, porque senão ninguém vai querer ser o que você é. E não é querer ser o que você é com inveja, é querer mudança de vida também. Se coloque de pé, por favor. É querer mudança de vida. E eu estou muito sensível nesse final de ano, porque existem pessoas que têm tudo para mudar a sua vida, tudo para mudar a sua vida, mas infelizmente o orgulho fala muito mais alto. O eu, o ego, a prepotência ainda domina diante de Deus. Todas as nossas armaduras precisam ser colocadas por terra, para que Deus possa agir de maneira plena na nossa vida. Não dá para ter reservas, e se você tiver reservas, eu convido você a colocar diante do altar de Deus. Se você tem alguma reserva no seu coração, você está chegando no final de mais um ano. Eu gosto de falar final de ano porque a gente entende o final de um tempo.
E eu amo finais de tempo, porque finais de tempo, Tiago, sempre nos dão a possibilidade de um começo diferente. Eu amo o final de ano, porque eu alimento a minha mente. Eu sei que eu sou meio maluco, irmãos, mas eu alimento a minha mente e chegou o final do ano, é sinal que está vindo um novo por aí. Deus não vai permitir que encerre um ano e não venha outro novo. E não adianta ninguém tentar se levantar para impedir um outro ano de começar na sua vida, porque ninguém consegue tirar isso de você. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Eu já passei muitos finais de ano de uma maneira muito triste. De uma maneira muito triste. Drogado, me drogando. Já passei finais de ano terrível, longe da minha família. Quantos finais de ano eu passei longe da minha família? Quantos? E mesmo assim, eu não era capaz de impedir um novo tempo de começar na minha vida. Mesmo sabendo quem eu era, mesmo sabendo o que eu estava fazendo naquele momento, naquela hora, na virada ali, quando o relógio cravava meia-noite, mesmo assim Deus me dava a oportunidade, a possibilidade de ter na minha mão um novo tempo, um novo ano, com novas perspectivas, com novas ideias, com novos objetivos. O que passou já foi, não adianta você ficar preso ao passado, ele não vai resolver, já foi. Se você fez certo, glória a Deus. Se você não fez, levanta a cabeça, vai seguindo adiante, porque já está chegando algo novo por aí. Já está chegando algo novo por aí, e você precisa estar preparado. Mente sã, querido, mente sã, mente limpa, pronta. Pode mandar, Senhor. Eu estou pronto para receber esse novo ano. Eu estou pronto para enfrentar novos desafios. Eu sei que vão se levantar gigantes contra mim. Eu sei que vou ter leões na minha vida novamente. As feras se levantarão, mas eu quero estar preparado. Então, esses 2 meses ou um pouco menos que me resta no ano de 2025, eu vou me preparar. Eu vou me alimentar da palavra, eu vou me alimentar da tua presença, eu vou criar raiz em ti, eu vou me firmar numa rocha, porque quando chegar o novo, eu vou estar preparado com os meus olhos espirituais abertos, com a minha mente aberta, com as minhas mãos preparadas, com saúde emocional, para me poder vencer todos os desafios que virão sobre a minha vida. E eu não vou me prostrar. Eu não me rendo, eu não vou me render, eu só me rendo diante de Jesus. Oh, glória! Para quem tem chorado diante dos desafios, para quem tem chorado diante dos nãos, diante das frustrações, das traições, um conselho. Aprendemos esse conselho: não derrame as suas lágrimas para qualquer um e nem em qualquer lugar. Valorize suas lágrimas, tem valor e falam muito mais do que as suas palavras. Não desperdice-as em qualquer lugar e nem diante de qualquer um e nem por qualquer coisa. Se você for chorar, engula o choro. Quando você chegar na sua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aí na presença do teu Deus, daquele que te conhece, se derrame diante dele. Fale para ele tudo o que tiver entalado na sua garganta, tudo o que te fizeram, tudo o que você viveu, tudo o que você fez. Coloque tudo, despeje tudo diante do altar, porque Deus é poderoso para continuar fazendo na sua vida tudo que é necessário para você aprender a viver com Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Aleluia.
conhece os meus sentimentos, o Senhor conhece os meus pensamentos. Eu quero me render diante de Ti, Jesus. Quero me render diante do meu Senhor, me lançar diante do meu Senhor em verdade, do jeito que sou, do jeito que estou, sem máscara, sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de cera, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum tipo de camuflagem, mas me lançar diante do meu Senhor do jeitinho que eu sou, do jeitinho que eu estou. Ó Espírito Santo de Deus, nos leva à presença do Altíssimo, nos leva à presença de Deus, Senhor, nos leva à tua presença. Devemos entrar por esse caminho, Senhor, e esse caminho não tem volta. Nós já caminhamos demais, Senhor Deus, para voltar atrás. Nós não queremos voltar atrás. Nós queremos seguir adiante, Senhor Jesus, e colocar, Senhor Deus, diante de Ti todas as nossas questões. Senhor Deus, as minhas questões emocionais estão diante do Teu altar. As minhas questões, Senhor Deus, sentimentais estão diante do Teu altar. Toda a minha estrutura de vida, Senhor Deus, toda a minha estrutura mental está diante do Senhor. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma. Senhor Deus, eu preciso da Tua ajuda para me conduzir, para me guiar. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para ser um bom pai. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para ser um bom marido. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para ser um bom filho, para ser um bom amigo, para ser um bom irmão, para ser um bom pastor, para ser um bom companheiro, para ser um bom servo. Eu preciso que o Senhor me dê aquilo que é necessário. Me dê do Teu Espírito Santo, me dê do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos ter comunhão uns com os outros, comunhão uns com os outros, o vínculo que faz com que o Espírito Santo se mova entre nós. Senhor Deus, nós estamos encerrando mais um período, Senhor, e eu tenho certeza, Deus amado, que existem coisas boas preparadas. Glória. Como também sei que existem muitos desafios, Senhor. Nós não vamos recuar de desafios. Nós não vamos recuar, Senhor Deus, das batalhas. Nós não vamos recuar, Senhor Deus, diante das afrontas do inimigo, porque o Senhor nos manda para que a gente possa resistir a Ele. Não fugir, não recuar, não. Diante dele nós vamos resistir. E a força que precisamos vem do Senhor. A força que necessitamos, ela vem do Senhor. E eu tenho certeza, Deus, que nós vamos conseguir fluir e frutificar. Em nome de Jesus. Por isso, peço a Tua bênção sobre a vida de todos aqui. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor possa ajudar-nos a vencer desafios. Aqueles que estão vivendo um bom momento, Senhor Deus, guarda a mente, guarda o coração, que possam entender, ó Deus querido, que o que estão vivendo é para ser compartilhado com pessoas, que possam contagiar pessoas com essa energia que tem para resolver problemas, que possam, Senhor Deus, contagiar pessoas com essa sabedoria, com uma palavra de fé, que possam, Senhor Deus, ser pontes para que pessoas possam atravessar por situações. E todos os demais estão colocados diante de Ti, glória a vida dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe de maneira. Senhor Deus, não é de propósito, Senhor, mas é grato a Ti por esse momento. O momento que o Senhor nos dá de nos tornarmos contribuintes dentro da Tua casa. Senhor Deus, aquele que for trazer os seus Deus, aquele que for fazer suas ofertas ao Senhor. Da glória, Pai. Deus, Tu é Deus que recompensa. Não que façamos para ser recompensados, mas eu sei, Deus, que sirvo. Nós sabemos o Deus que servimos. Então, enquanto, Senhor Deus, os Teus filhos vão continuar adorando ao Senhor, nós queremos contribuir dentro dessa casa. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa prosperar os nossos irmãos e irmãs. Nós
Nós oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que são assalariados, que dependem, ó meu amado Senhor, de outras pessoas, que o Senhor possa dar graça, inteligência, sabedoria, Em nome de e se Jesus. destaque, Senhor Deus, aonde servir, Em nome de que Jesus. o Senhor nos guarde, ó Pai Guarda, querido, Pai. como os nossos irmãos que trabalham na madrugada, Guarda que mesmo, trabalham à Pai. noite, ó Deus querido, que exercem trabalho de alta periculosidade, Deus. guarda, Senhor, Guarda, Deus. livra das setas malignas, Livra, dos Deus. laços Livra. do inimigo, livra, Senhor Deus, do mal. Livra. Pai querido, aqueles que têm seus próprios negócios, os empresários, empreendedores desta casa, que possam continuar prosperando, Deus. que possam continuar sendo um canal de Em nome bênção de para a vida de Jesus, outras Senhor. pessoas, que as tendas se alarguem Alarga, cada vez Deus. mais, Alarga. e o teu nome seja glorificado, Deus. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Tome posse, tome seu assento em nome de Jesus, enquanto